Balneário Camboriú realmente é o centro das atenções e todo mundo quer passar a temporada de verão aqui. As pessoas querem aproveitar os nossos equipamentos turísticos e principalmente o nosso visual natural, que é vislumbrante, apaixonante. Quem vai, ou melhor, quem vem uma vez acaba sempre retornando. E prepare-se, porque vem uma informação agora por parte do presidente da Fundação Municipal de Esportes, que é relacionada justamente ao pádel, que cada vez tem mais adeptos, inclusive aqui. O Diogo Catafesta, que é o presidente da Fundação Municipal de Esportes, está conosco aqui para falar sobre isso, sobre as atividades, mas a principal informação é sobre uma etapa do Campeonato Mundial de Paddle que deve acontecer aqui em Balneário Camboriú. Diogo Catafesta, boa tarde. Boa tarde, Saúl. Obrigado pelo convite de estar aqui na TVC News, conversando um pouco sobre esse assunto, né? Um assunto muito legal, importante. A gente está com uma comitiva, um representante da Fundação Municipal de Esporte, mais empresários, o presidente da Associação de Padelistas do Brasil, né, que são os profissionais de paddle, também acompanhando. O Pablo Lima, que é um dos maiores, o Pelé do paddle brasileiro, também está lá junto com esse pessoal aqui de Balneário. Visitando um campeonato muito legal que se chama Reserve Cup. Não é um campeonato mundial, mas é um dos campeonatos que eu digo de grife, de importância para o paddle gigantesca, onde estão os 12 melhores atletas de paddle do mundo. A gente vai tentar trazer esse campeonato a Balneário Camboriú. Existe o interesse das pessoas que detêm o campeonato de paddle. Esse campeonato de paddle no mundo, ele acontece em 3 lugares, né? Miami, que acontece agora esse final de semana, já começou na noite de ontem, e depois Marbella, na Espanha. E a gente está tentando aí, que é uma vontade também dos organizadores, de trazer a Balneário Camboriú para ser a terceira etapa desse campeonato, que é um campeonato boutique muito legal. Bom, a informação que nós recebemos é que o senhor deveria, essa hora, estar lá, inclusive, ia nos atender diretamente de Miami. Exatamente por que você resolveu não ir nesta viagem, dado também a importância disso, que é justamente a tratativa de uma etapa mundial desse esporte que cada vez mais tem pessoas que aderem? Não, na verdade, eu resolvi ficar porque a gente já tem, logo no começo da semana, o nosso campeonato de futebol de areia, né? É um campeonato muito importante, 61 anos de campeonato. Eu tenho bastante demanda da Fundação Municipal de Esporte também, da articulação. Então, eu vi que, na verdade, a gente só deveria mandar o diretor técnico, que tem a responsabilidade de ver, verificar e ver da possibilidade de trazer esse tipo de evento a Balneário Camboriú. Resolvi ficar e daqui estou conversando com eles, entendendo tudo que está acontecendo, acompanhando também. Então, está tudo ok, continuamos aqui trabalhando. Tá. O que pega, então, para definir essa etapa mundial vir para Balneário Camboriú? Bom, na verdade, esse contato já vem sendo feito há algum tempo. A vontade dos idealizadores dessa etapa, desse campeonato. A vontade deles no Brasil é de fazer em Balneário Camboriú. Nossa cidade respira o paddle, o esporte de raquete, né? A gente tem grandes clubes aqui, muitas pessoas envolvidas com o paddle, como também com o beach tennis, que também é o esporte de raquete. Balneário, ela se consagra cada vez mais numa cidade destinada ao esporte de raquete. A gente tem o BT 400, que acontece em março, que é um grande evento de beach tennis. E tão logo eu acho que a cidade merece um grande evento de paddle também. Bom, já existe uma data provável para essa etapa mundial acontecer aqui em Balneário Camboriú? Isso tudo está sendo discutido em Miami, junto com o responsável lá pelo evento, o dono do evento e também os patrocinadores, porque o legal desse campeonato é que, lógico, a gente tem que dar uma certa estrutura para eles, mas eles já vêm com grande parte dos patrocínios e da despesa desse evento, já com patrocinadores mundialmente conhecidos, ligados ao paddle e que querem cada vez mais expandir a modalidade, né? Quando teremos uma definição? Logo depois do retorno do pessoal que está lá em Miami? Tem aí uma data específica para divulgação do que foi tratado, do que foi acordado? Hoje, acho que eles têm uma reunião no escritório lá em Miami que detém esse evento, esse campeonato. Tão logo eles acabam essa reunião, eles vão conversar comigo e tão logo eu já tenho novas notícias para saber quais os próximos passos e andamentos aí para a gente, de certeza, firmar o pé e ter esse evento em Balneário Camboriú. Claro, eu vou aproveitar a presença do presidente aqui, essa informação é muito positiva, mas vamos mudar um pouco aqui a nossa pauta e falar sobre o Bolsa Atleta 2026. Como é que está o andamento? Eu acredito que deve ser lançado, se já não foi entre hoje e amanhã, até vou conversar com o Dr. Alan,
o edital do Bolsa Atleta, o novo Bolsa Atleta. A gente mudou no final do ano passado o sistema esportivo de Balneário Camboriú, que contempla o Bolsa Atleta, né, é uma das chaves ali, e também o Fundo Esporte. A gente melhorou bastante algumas questões ali que ficava muito aberto, abrangia demais e acabava não tendo o intuito de atender de verdade aquele atleta que se dedica e que tem resultados e que precisa verdadeiramente daquele valor do Bolsa Atleta. Então a gente deu uma melhorada nessa estrutura do Bolsa Atleta para atender de verdade o atleta, para ele deixar de ser um Bolsa Família. Ele estava quase um Bolsa Família, né? A gente tinha muito essa preocupação de quem receber o valor do Bolsa Atleta ter o direito mesmo e ter, vamos dizer assim, e conseguir ter um valor maior para poder se manter, porque o atleta que de rendimento, o atleta que se dedica, que todo dia treina, ele precisa sim de uma ajuda do município. A gente quer dar essa ajuda, só que a gente não quer espalhar demais, pulverizar esse dinheiro. A gente quer mesmo que receba aquele atleta que tem a necessidade de ter aquele valor. E tem muitos critérios ali, vai passar por comissões, vai passar por muitas pessoas técnicas e que entendem do assunto, para depois liberar para aquelas pessoas que verdadeiramente merecem, os atletas que merecem e que precisam daquele valor para continuar com os seus treinos, para continuar se mantendo ativo e poder competir por Balneário Camboriú nas competições da FESPORT principalmente e trazer grandes resultados a Balneário, e é o que a gente muito quer, né? Bom, o senhor falou do edital, falou também aí sobre o cronograma, falou da FESPORT, mas existem várias competições representadas, onde Balneário Camboriú é representada por esses atletas. Tal. Como é que está o calendário deste ano, dessas competições especificamente? O calendário esportivo, ele agora que ele começa a ser entregue para nós, né, Saul? A FESPORT principalmente, geralmente tem algumas competições de primeiro semestre, mas as grandes e a maioria das competições é de segundo semestre, porque começo de ano é a preparação dos atletas, das modalidades, daqueles times que precisam estar nas competições. Então, a gente está recebendo ainda pouco calendário, né? A gente faz ali uma organização para entender como a gente vai também agir durante o ano com cada modalidade, limitando ali também alguns valores e gastos nessas competições, para que a gente chegue até o final do ano com dinheiro para poder participar de todas as competições que são importantes para a Fundação Municipal de Esporte, para os atletas e também para os técnicos, né? Então, agora que a gente começa a fazer essa montagem, assim que vão nos liberando esses calendários, tanto confederações e todos que realizam eventos, a gente começa a fazer essa organização para que a gente consiga atender todos os atletas e todas as modalidades, né, e dar a oportunidade deles estarem participando aí das competições e trazendo resultado a Balneário Camboriú. Bom, Diogo, preciso tocar com você aqui num assunto que eu considero muito importante, que é um dos mais tradicionais campeonatos de futebol de areia do estado de Santa Catarina, que é o nosso aqui de Balneário Camboriú. Já tem a data para iniciar as competições. Eu queria que você falasse sobre se alguma coisa mudou com relação aos regramentos antigos que eram utilizados nessa competição tão importante. O campeonato é o mais importante, acredito, de Balneário Camboriú. É o campeonato mais antigo do Brasil de futebol de areia, né? A prefeita já me cobrou ontem, quando eu estive com ela em gabinete, como é que estava a organização, se estava tudo ok. Está tudo ok, né? A gente está atendendo todos os times, os dirigentes dos times, são mais de 600 atletas e dirigentes, 3 categorias, livre, master e sênior. A gente aí vai ter grandes jogos na beira da praia de Balneário Camboriú. Começa no dia 27 às 19 horas. A gente tem a intenção aí de fazer uma entrega muito legal. A gente mudou um pouco a disposição da arena. É no mesmo local, entre a Alvin Bauer e a Praça Tamandaré. Ela está no mesmo local. A gente fez algumas melhorias a pedido das equipes para atender os familiares, os times, para também a população e as pessoas de fora que vêm nos assistir ter o espaço de arquibancada para acompanhar os jogos. A iluminação está sendo toda montada. Nossa equipe da Fundação está trabalhando. É o Leto que cuida muito disso, o Marcos, e eles têm essa preocupação. Eles estão trabalhando já desde semana passada, essa semana também, para fazer uma entrega maravilhosa. O campeonato é incrível, Saul. Dia 27, 19 horas começa. A gente tem a volta do Paralelo também, que estava 2 anos sem acontecer o Paralelo. Levamos ele para essa arena também, para que aconteça lá, para que a gente também minimize e economize a questão de recurso público, fazendo um local só. Arbitragem, segurança, tudo que necessita para acontecer um grande campeonato, a gente já se preocupou. Vamos fazer a grande entrega, e a prefeita, no dia 27 às 19 horas, junto com o vice e toda a nossa equipe, vai fazer o pontapé inicial para esses grandes jogos que acontecem aqui em Balneário Camboriú.
Muito obrigado ao presidente Diogo Catafesta, trazendo essa informação que nos traz alegria, que é justamente a etapa mundial do campeonato de paddle, que deve acontecer, a sede dessa etapa nacional deve ser aqui em Balneário Camboriú. A gente vai aguardar, presidente, as definições de datas, local e como vai ser essa competição. E, obviamente, vai trazer visibilidade e também dividendos financeiros para Balneário Camboriú. Muito obrigado pela sua presença. Boa tarde. Obrigado, Saúl. Boa tarde a todos que nos assistem. Estão convidados agora, já de início de campeonato, no dia 27, a comparecer na praia, acompanhar lá os grandes jogos. Dia 27, 19 horas, todos que nos assistem convidados a participar desse grande evento. E logo que eu tenho mais notícias sobre esse grande evento, Reserve Cup, que acontece em Miami, vai acontecer em Marbella e provavelmente Balneário Camboriú será, aqui na América do Sul, a sede desse grande evento, a gente traz novas informações. Tá certo. Muito obrigado ao presidente Diogo Catafesta, fazendo esse trabalho com a sua equipe. Claro, tem uma expectativa muito grande com relação justamente ao nosso campeonato de futebol de areia, que é um dos campeonatos mais interessantes. Olha, tem um envolvimento, famílias, pessoas, atletas, todo mundo. E claro, a gente vai conferir de perto os principais lances. A gente já falou com o Catafesta, ano passado já era para a gente ter conferido, mas nesse ano a gente vai conferir. Nós falamos com o Diogo Catafesta, que é o presidente da Fundação Municipal de Esportes, mas agora a gente vai lá para a prefeitura para falar com a Bianca Robles. Ela está com o Diego Montebeller, que é o procurador do município de Balneário Camboriú. Bianca Robles, fala aí pra gente sobre essa liminar. Uma liminar agora foi derrubada pela justiça, tinha uma liminar sustando reformas administrativas, cargos em Balneário Camboriú, mas agora tem uma outra decisão judicial. Boa tarde. Boa tarde, Saúl. Exatamente, estou aqui com o Diego Montebeller. Estávamos falando aí agora há pouco com o Diogo e estamos agora aqui na Procuradoria-Geral do município para falar sobre, então, a suspensão dessa liminar que ocorreu, então, sobre os contratos feitos na Prefeitura de Balneário Camboriú. Então, boa tarde, gostaria que falasse um pouquinho sobre o que muda com essa liminar, então, com a derruba da Justiça derrubando essa liminar aqui no município. Boa tarde, Bianca. Boa tarde, Saúl. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Panorama. Então, o município, até que eu já estive dando uma entrevista aí para o Saúl, na data de ontem, o município já havia apresentado todas as suas regulamentações e os ajustes necessários que a liminar tinha determinado a que fosse cumprido, quais sejam a edição dos decretos em relação a determinadas atribuições em específico e a apresentação de um projeto de lei sancionado em relação a algumas funções de confiança. E a abordagem, isso foi levado ao magistrado, que verificou que houve o cumprimento inicial desses ajustes e aí, então, verificou a perda do objeto em relação a liminar, fazendo a sua revogação. E agora tem alguma mudança que ainda precisa ser feita, algum outro decreto, alguma outra lei que vai precisar ser criada para regularizar alguma coisa ainda no município em relação a essas contratações feitas pelo município? A princípio, as contratações estão devidamente regulamentadas, através da própria Lei 5.001 e, volto a dizer, em relação aos decretos que foram expedidos e em relação à última lei aprovada. Então, essa primário saneamento legal, ele já se apresentou, Agora vamos aguardar aí o decorrer da demanda, tramitação processual. E para novas contratações, vai ser preciso fazer essa contratação de uma nova forma, de uma forma diferente do que é feita hoje aqui na Prefeitura? Na realidade, as contratações continuam, sendo que ficará especificado já as atribuições, Então, havendo cumprimento do que determinou a decisão judicial, Então, na realidade, segue da mesma forma como vem sendo, só que as atribuições já estão especificadas em lei. Perfeito. Saúl? Olha, vamos aproveitar aqui, primeiro, parabenizar a Procuradoria do Município pela ação rápida e principalmente por ter documentos. Acho que isso aí foi fundamental para a revogação daquela primeira decisão, aquela liminar. Mas tem um outro assunto aqui, ainda falando sobre justiça, que é com relação à Praia do Pinho. Saiu aí uma outra decisão dizendo que não, olha, pode fazer a prática do naturismo na Praia do Pinho. Mas nós temos um decreto em vigor no município que elimina, proíbe
essa prática na Praia do Pinho. O que devem fazer as pessoas, o que está valendo exatamente para quem mora em Balneário Camboriú? Perfeito. O Saul pergunta sobre a Praia do Pinho. Agora que também saiu um novo decreto, então, falando sobre a prática do naturalismo. O decreto de Balneário Camboriú segue valendo. Como que está a situação hoje da Praia do Pinho? Perfeito. A decisão que foi proferida é um habeas corpus, né, preventivo. Na realidade, o município não é parte nesse habeas corpus, né? Ele apenas recebe os reflexos dessa decisão. O que foi dito nesse habeas corpus impetrado perante o Tribunal de Justiça é que não há possibilidade de prisão, entretanto, para a prática do naturismo. Entretanto, não em momento algum invalida o decreto municipal e o novo plano diretor que retirou essa exceção que havia no anterior em relação à prática de naturismo na Praia do Pinho, ou seja, essas normas legais municipais estão em vigência. Então, o município pode tomar providências administrativas para que seja feito o seu cumprimento. Então, nada muda na Praia do Pinho na questão do naturalismo. Ainda não pode ser feito o naturalismo na Praia do Pinho, isso? Não. A Praia do Pinho, você não pode promover prisão em relação a quem faz a prática do naturismo. Entretanto, você pode demonstrar que houve a modificação administrativa do uso da praia, que não está mais, a utilização da praia não está mais com regra normativa municipal, possibilitando que seja feito naturismo na Praia do Pinho. E o município pretende fazer alguma outra ação em relação à Praia do Pinho, sobre realmente realizar prisões, ou realmente vai ficar apenas de uma forma mais educativa? Como que está essa situação hoje? Hoje, até por cumprimento da decisão judicial, o município continua na questão educativa e orientativa, né? Até a questão de prisão, a questão penal, ela está salvaguardada em razão da concessão do habeas corpus preventivo que foi impetrado aí pela Federação de Naturismo. Perfeito. Saul? Olha, muito obrigado ao Dr. Diego Montebeller. A gente vai seguir acompanhando e, obviamente, qualquer alteração, nós vamos estar com os nossos microfones e nossas câmeras abertas para a Procuradoria do município. Muito obrigado. Muito obrigado, Diego, por estar aqui falando com a gente e falando sobre todas as atualizações. E, claro, estamos aqui sempre de portas abertas para estar trazendo todas as informações aqui do município. Obrigado, Bianca. Obrigado, Saúl. Obrigado a todos os telespectadores da TV Panorama. Estamos também aqui à disposição. Tá certo, Saúl. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Obrigado. Até daqui a pouco, Bianca Robles. Bom, olha, a gente faz um intervalo. Logo depois do intervalo, o IPTU já está disponível em Balneário Camboriú e ainda temos o programa Golfinho, que está com inscrições abertas.